Bem, prezados alunos, então dando continuidade ao nosso módulo 6, vamos estar na segunda parte agora falando sobre os problemas ambientais brasileiros, que não são poucos. E começamos então pela erosão, né? Já que temos um território tão vasto aí de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente tem aí muita terra e a erosão é um processo natural, né? Mas acaba se amplificando pela ação antrópica. Desmatamento, urbanização, queimadas, atividades agrícolas, exploração mineral, etc. E a erosão nada mais é do que o desgaste, né, tanto das rochas sedimentares, principalmente, e dos solos. Isso vai gerar uma série de problemas aí. Tá? Então, os solos são suscetíveis à erosão por natureza. Tá? E no Brasil a gente tem essas classificações aqui, de muito baixa a muito alta. Tá? Então aqui a gente tem uma suscetibilidade, alguns dados de suscetibilidade à erosão por região. Tá? Então a gente tem aqui, vocês podem examinar com mais tranquilidade, os percentuais, né? E algumas razões pelas quais esses percentuais se afiguram nessas regiões. Aqui a gente tem um mapa onde 65% das terras brasileiras podem ser consideradas como de moderada a baixa suscetibilidade à erosão. Tá? Então aqui no nosso mapa a gente tem aquela classificação que eu mostrei no slide anterior, onde configura e demonstra espacialmente, né, os níveis de suscetibilidade à erosão do solo. Bom, as atividades antrópicas são grandes responsáveis aí por ampliar o processo erosivo natural, né? E nesse gráfico aqui a gente pode examinar com alguns detalhes, tá? Notem que aqui na coluna vertical, no eixo do Y, a gente tem quilômetros quadrados, então isso aqui é a área em quilômetros quadrados, que vai de 0 até 500 mil quilômetros quadrados. Né? A gente confere nas barras aqui, tá? E cada cor é uma região brasileira. Então aqui quando a gente fala de lavoura permanente, a gente pode estar conferindo aqui, tá? Os níveis, né? As áreas que estão passíveis desse processo. Tá? Então, potencial de uso da terra na região, por exemplo, norte, tá? Para a lavoura permanente. É muito pouco, porque a região norte, que todo mundo sabe, é uma região com solos bem pobres, né? Mas enfim, eu vou dar só explanar alguns exemplos, depois vocês analisam com mais tranquilidade, até porque a gente não tem o tempo que deveria. Tá? Então, lavouras temporárias, ó, a gente tem aqui o sul, né, com maior potencial de utilização. Pastagem natural, a gente tem um potencial também razoável. Tá? E se a gente for comparar com as pastagem plantada, né, a gente vai ver aqui, ó, olha o centro-oeste, que loucura. Quanta pastagem plantada, por quê? Porque é o cerrado, né? Então a pastagem não é um item nativo, então é necessário que se implemente. Na mata nativa a gente tem também o centro-oeste, ainda tem o cerrado considerável. Tá? A região norte, a floresta amazônica. Então esses gráficos são muito, muito interessantes, pessoal, eles são muito úteis, a gente consegue ler realidades através desses gráficos, tá? Então, nosso gráfico aqui de potencial de uso da terra. Bom, depois a gente tem a desertificação, né? Que segundo as Nações Unidas, tá? É um processo de degradação das terras das regiões áridas, semiáridas e subúmidas secas, resultante de diferentes fatores, tá? Entre eles as variações climáticas e as atividades antrópicas. Então, nesse sentido, o diagnóstico do Plano Nacional de Combate à Desertificação, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, identificou aí um total de 1.548.672 km² com algum processo de degradação, tá? E se tornando áreas desérticas, está sendo que 98.595 encontra-se em estado muito grave. As principais ocorrências de desertificação no Brasil acontecem no Nordeste. Tá?
em Guilbés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, Seridó, Rio Grande do Norte e Paraíba, que esse município ele é limítrofe, e Cabrobó, no Pernambuco. Tá? Então, a gente tem aqui uma legenda que configura, tá, os níveis de gravidade da desertificação. Quando a gente for ver o gráfico da arenização, não, desculpa, da salinização, a gente vai ver esse processo bem nítido lá nessas 4 cidades, tá? 4 municípios. Bueno, a arenização, então, que é um processo de retrabalhamento de depósitos arenosos, né? Pouco ou nada consolidados, e que acarreta uma dificuldade, né, para a fixação da cobertura vegetal devido à mobilidade desses sedimentos, pela ação das chuvas, dos ventos, da irrigação, de vários fatores, tá? E o Rio Grande do Sul é campeão nisso aqui. Então a gente tem aqui na região lá da fronteira, né, da campanha de fronteira oeste, tá, uma pá de cidades, ó, Alegrete, Caciqui, Itaqui, Maçambará, Manuel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, São Francisco de Assis, Unistalda, tá? Onde esses areais ocupam 3,67 mil quilômetros quadrados, tá? E esse total ainda é acrescido de 1.600 hectares de áreas dominadas por focos. Então, bem nítido aqui, né? Esses pontos vermelhos. Tá? Teve uma saída de campo em 2016 que a gente foi lá. A gente teve lá em Manuel Viana e São Francisco de Assis. É muito interessante esse cenário. Bem parecido com isso aqui que eu mostrei no anterior. Bem, isso aqui é exatamente isso que a gente viu. Tá? A gente identificava no Google Earth e durante o percurso a gente, né, passava em frente, alguns são em frente à rodovia. A gente pôde examinar com bastante detalhes. A salinização, voltando agora, como eu estava falando, no Nordeste, que predomina, é um processo de excessivo acúmulo de sais minerais, tá? Oriundo de processos naturais também, mas intensificado pela cultura agrícola também, né? E ocorre em cerca de 2% do território nacional, tá? Estimada em 85, quase 86 mil quilômetros quadrados. Então, a prática da cultura irrigada é uma das principais causadoras, né, desse processo, de amplificar ele, né? Principalmente nas regiões do semiárido, como vocês podem ver aqui na imagem. Como eu tinha dito antes, né, a gente tem aqui nesse mapa as ocorrências de salinização que vão na bacia de São Francisco, né, majoritariamente na sua porção semiárida, né, que é essa parte aqui, ó, que passa pelo Pernambuco, divisa com a Bahia e com o Piauí, tá? E regiões do médio ao submédio a jusante. Então essa região aqui, ó, da metade de São Francisco, na verdade São Francisco vem daqui assim, ó. Ele nasce aqui, ó, vem e desemboca no mar. Tá? Essa região do médio ao submédio a jusante é a região mais afetada pela salinização. E o que eu havia dito antes, tá? Aqueles municípios lá, os 4 municípios da desertificação, estão, ó, salientados em rosa aqui, ó, bem nítidos. Tá? As queimadas, que ocorrem em todo o território nacional, né, em cultivo itinerante, na verdade, são utilizadas para limpeza de áreas, né, preparar para colheita, renovar pastagens, queima de resíduos, eliminar pragas, enfim. Então o fogo ele vai afetar diretamente as características físico-químicas e biológicas do solo, comprometendo, né, de médio a longo prazo, comprometendo a qualidade desse solo. Aqui a gente tem um mapa, tá, de 2010, que mostra com clareza, né, as principais regiões mais afetadas pelas queimadas, que a gente sabe bem, né, principalmente agora que a gente está tendo esse episódio ali naquela região, né, da Amazônia, nessa parte aqui do Acre e Rondônia. Aqui já está desmatado, na verdade. A floresta úmida não tem como incendiar ela assim tão facilmente. Isso acontece nas bordas, mas esse que é o perigo, né? Da borda para dentro vai se tornando perigoso. Tá? Então notem que aqui a gente tem na legenda 100 focos, de 1 a 5 focos, de 6 a 57 focos. Então isso aqui foi uma distribuição
é feita no software de geoprocessamento por, por classes, né? Classes de continuidade, tá? Então a gente tem aqui, ó, as zonas mais críticas de 576 a 2.203 focos, principalmente no Mato Grosso, tá? Rondônia, sul do Pará, Maranhão, um pouquinho do Piauí e o sul do Ceará aqui, que é o Cariri, né? Que pega perto de Pernambuco também. O desmatamento, né? Então a gente tem aí dados, né, do INPE, de que a área desmatada da Amazônia até o ano de 2002, desde o início né, da história do Brasil até 2002, era equivalente ao tamanho da França. Então foi subtraída da floresta amazônica uma área de mata equivalente ao país da França. Pense o absurdo que é isso, gigante. Tá? Então, extração principalmente também, não só pela agropecuária, mas extração de madeira ilegal. Tá? Isso aí é o carro-chefe do desmatamento. E aqui uma imagem de satélite, tá? Que mostra, né, em detalhes aqui, é uma ilha que sobrou de mata nativa, o rio passando aqui, uma mata fechada, mata virgem. Isso tudo aqui já foi desmatado e a gente costuma falar no geoprocessamento que isso aqui é o padrão espinha de peixe. Tá? É o padrão espinha de peixe que revela, né, onde os acessos são abertos para que a mata seja derrubada. Resíduos urbanos, industriais e agroquímicos. Tá? Então, temos aqui lixo, né, lixo sólido. Sempre aqui totalmente atividade antrópica, 100%. Né? Então, cerca de 13% é depositado em aterros controlados, 10% em aterros sanitários e 0,9% somente submetido à compostagem e 0,1% é incinerado. Os outros 76% ficam a céu aberto aí nos lixões, produzindo chorume e toda a sorte de pragas, doenças e degenerações. Os esgotos urbanos também são um dos principais poluidores, né, dos mananciais hídricos, tá? E contaminam o solo também. E os resíduos industriais, né? Com relação à contaminação do solo, tá? Existem apenas registros localizados, né, porque eles ficam em torno dos grandes centros urbanos. E a contaminação pelos agroquímicos, né, que tem sido raramente estudada, sendo que as informações existentes advêm de levantamentos visando o controle da qualidade da água e dos alimentos. Então é feito exames de laboratório por amostras, né, de lugares onde acontecem cultivos para preservar a qualidade, né, a sanidade do alimento. Então são estudos muito pontuais, não tem nada muito generalista assim, nesse aspecto. A poluição das águas, né? E a principal causa disso aí é a atividade econômica, né? O crescimento das grandes cidades, tá? E a deposição indevida dos rejeitos, né? Que vem do sistema de esgotos e também das indústrias, né? Que vem aqui, olha a Baía da Guanabara, que lixo, tá? É um absurdo, é uma coisa insana, não tem nem o que falar muito. E para finalizar, a poluição atmosférica, tá aqui, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial respira ar poluído. Tá? Isso mata 7 milhões de pessoas todos os anos. No Brasil, a média é de 50 mil óbitos por doenças decorrentes desse tipo de poluição por ano. Então, aqui a gente pode ver a cidade de São Paulo, né? Isso aí chama-se smog. Smog é né, a evidência da queima dos combustíveis fósseis. E aqui o mapa, tá? Aqui tem os agentes químicos que poluem a atmosfera e o mapa de cluster pontual das regiões brasileiras mais atingidas pela poluição atmosférica. Certo, gente? Então, finaliza-se aqui o módulo 6. Tá? Vou estar colocando exercícios aí na sequência e mais alguns materiais de apoio para que vocês tenham aí um bom estudo. Tá? Um forte abraço.